lhe diz para fazer, eu farei a mesma coisa, mas estas mensagens são para esta igreja. Notem, agora temos de ter algo para podermos nos segurar nisso. Algo tem de ser um poste de proteção. Em outras palavras, é uma conclusão. E cada um deve ter uma conclusão ou um absoluto. Um lugar que é a última palavra, como juiz e um jogo de bola. E se ele disser que é falta, é exatamente o que é. Não importa a maneira pela qual você viu, o juiz diz que é falta. E você diz, não foi falta, não importa o que foi. Quando ele disse falta, acabou, está resolvido. Essa é a conclusão. O semáforo é uma conclusão. Se ele diz, siga, bem, eu estou com pressa. Você tem que ficar quieto enquanto os outros passam. Está vendo? É a conclusão. Agora, tem que haver uma conclusão em tudo que você faz. Teve que haver uma conclusão quando você escolheu a esposa. Tem que haver uma mulher para você escolher. Agora, chega a hora quando você vai comprar um carro. Que tipo de conclusão vai ser a sua? Será um Ford, Chevrolet, Plymouth, carro estrangeiro, seja o que for, tem que chegar a uma conclusão. A mesma coisa com a vida cristã. Tem de haver uma conclusão. Agora, se um homem diz, vai até outro homem e diz, ouve alguém dizer, bem, você deve ser batizado. E esse nunca, talvez alguma igreja que não batizou, aspergiram, acho, digamos, por exemplo, a metodista, realmente batizam se é a pedido, suponho. Ou talvez um católico, creio que é com eles, é somente por aspersão. Então, se um homem ouviu algo a respeito de ser imergido em água, bem, ele não compreendeu isso, ele foi criado como católico, então ele vai até o sacerdote e diz, padre, compreendo que temos de ser batizados por imersão. O que nossa igreja diz a respeito? Ora, dizem, temos de ser aspergidos. Agora, se aquela igreja é a sua conclusão, então está resolvido, toda a discussão acabou. A igreja diz assim e pronto. Porque se um irmão batista nos ouvisse dizer que cremos o batismo por imersão, eu diria, eu creio nisso, em nome de Jesus Cristo. Agora, esse membro da igreja vai ao seu pastor e diz, pastor, ouvi um sujeito me dizer que devemos ser batizados por imersão. Muito bem, porém, mas em nome de Jesus Cristo. Bem, ele diria, agora vamos ver, porque aqui o livro diz que temos de ser batizados no Pai, Filho e Espírito Santo. Se essa igreja é a sua conclusão, está acabado. Não importa o que os outros dizem, é a sua conclusão. Bem, cada denominação é uma conclusão para seus crentes. Mas para mim, e para os que eu espero estar dirigindo a Cristo, e para Cristo, a Bíblia é a nossa conclusão. Não importa porque Deus disse que toda palavra seja mentira do homem, é a minha verdade. E creio que a Bíblia é a conclusão de Deus. Não importa o que outros digam, é a conclusão. A Bíblia não é um livro de sistemas. Não, senhor. Não é um livro de sistemas, nem um código de morais. A Bíblia não é um livro de sistemas, com tantos sistemas. Não, senhor, ele não é um livro de moral. Não, senhor, não é. Nem é um livro de histórias, ele todo, ou de teologia. Pois ela é a revelação de Jesus Cristo. Agora, se você quiser ler, marcar no papel, está em Apocalipse 1, de 1 a 3. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Vamos ler enquanto temos tempo. Creio que não tenho muitas anotações aqui para falar. Se o Senhor conceder, tentaremos conseguir. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então a Bíblia é a revelação completa de Jesus Cristo e foi escrita por profetas.
Hebreus 1:1, no Deus, havendo falado muitas vezes aos pais pelos profetas, e falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo, que era os profetas, todos juntos. Jesus era Malaquias, Jesus era Jeremias, Isaías, Elias. Tudo que eles eram estava nele. E tudo que você é e tudo que eu sou está nele. Palavras, testemunhas da palavra. Então, ela não é um livro de sistemas, ou um código de éticas morais, nem um livro de história ou um livro de teologia. Não é. Mas é a revelação de Jesus Cristo. O próprio Deus revelado da palavra em carne. É o que ela é. A Bíblia é a palavra e Deus é a carne. Deus é a palavra de Jesus, sendo carne, é uma revelação de como Deus, a palavra foi manifestada na carne humana, é revelada a nós, e é porque ele se tornou filho de Deus, ele é uma parte de Deus. Entendem? Agora, ele não é o corpo, é parte de Deus, de tal forma que é um filho. Um filho, como o católico diz, filho eterno, e todo o restante das igrejas, a palavra nem mesmo faz sentido. Estão vendo? Não pode ser eterno, então, ser um filho, porque um filho é algo que foi gerado de algo, e a palavra eterna, ele não pode ser ele pode ser um filho, porém não um filho eterno. Não, Senhor, não pode ser um filho eterno. Agora, mas ele é o filho de tal forma que toda a palavra que estava em Jeremias, em Moisés, e todas aquelas palavras, como ele disse, elas falam de mim. Toda aquela verdadeira revelação da palavra se concluiu em um corpo humano e Deus colocou carne em volta dele. Por isso ele foi chamado filho. O motivo de ele se referir ao Pai. Ora, é tão simples. Deus, coloque isso dentro de sua mente. Deus revelado em um corpo de carne. Notem, revelado da carne, ou da palavra carne. Isso está em São João 1,14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, note, na Bíblia, alguns dizem, bem, feito isso, tem feito aquilo, mas deixe-lhe dizer, vamos entrar na história da Bíblia um momento e vejamos de onde ela veio. Ela foi escrita por 40 escritores distintos, 40 homens escreveram a Bíblia em um espaço de 1.600 anos e em tempos diferentes, predizendo os mais importantes eventos que já aconteceram na história mundial, e muitas vezes centenas de anos antes que acontecesse, e não há nenhum erro em todos os 66 livros. Que coisa. Nenhum autor, a não ser Deus, poderia ser tão exato. Nenhuma palavra entra em contradição com outra. Lembrem-se, 1.600 anos. A Bíblia foi escrita nesse espaço de tempo de Moisés à morte de João na ilha de Patmos, 1.600 anos. E foi escrita por 40 autores distintos e nenhum conheceu o outro, nunca a tiveram como a palavra, alguns deles nunca haviam visto a palavra, mas quando a escreveram, foram compreendidos como profetas, então quando colocavam suas profecias juntas, cada uma se encaixava com a outra. Vejam, Pedro, que anunciou no dia de Pentecostes, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Paulo nunca havia ouvido nada a respeito. Ele foi até a Arábia, ficou 3 anos estudando o Velho Testamento para ver quem era esta coluna de fogo que falou com ele no caminho, dizendo, Saulo, por que me persegues?
Como poderia estar errado? Nunca nem mesmo ele consultou a igreja e 14 anos mais tarde, quando ele se encontrou com Paulo, estavam pregando a mesma coisa, palavra por palavra. Essa é a nossa Bíblia. Que falem as palavras dos homens e ninguém pode adicionar a ela. Você não acrescenta nada mais na Bíblia. Não, Senhor, é uma revelação completa. Simplesmente isso, como os 7 selos. Alguém foi me dizendo, aí está, o Senhor falará com você, irmão Branham, quando esses selos forem revelados, nos dirá como nos aproximar de Deus. E como eu disse, não, Senhor, não pode ser porque a Bíblia, os 7 selos, nela tiveram os 7 mistérios escondidos, já estava escrito, mas não entenderam o que era. Notem como labutaram com isso, serão batizados em nome de Jesus. Não era isso, o nome do Senhor Jesus Cristo, entendem? Porque há muitos Jesuses, tem muitos amigos aqui na terra chamados Jesus, amigos ministros. Não é isso, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum autor a não ser Deus poderia ser tão correto. Agora vejamos como esta Bíblia foi escrita. Agora, digamos, por exemplo, o que seria se fôssemos agora e tomássemos 66 livros medicinais que tratam a respeito do corpo, escritos por 40 médicos distintos, 160.600 anos separados? Eu queria saber se tudo haveria continuidade. Quando George Washington, nosso presidente, cerca de 200 anos atrás, por causa da pneumonia, arrancaram sua unha no pé para medir sua capacidade de sangramento. O que seria se tomassem, vamos um pouquinho mais adiante, algumas coisas que nos atraem tanto, que é a ciência. O que seria se pegássemos 40 cientistas com conhecimentos, com 1.600 anos entre eles, e víssemos o que aconteceria? Um cientista francês, há 300 anos, provou pela ciência, quando rolou uma bola que, se qualquer velocidade terrível chegasse a mais de 48 km por hora, o objeto sairia da Terra e cairia. Acha que a ciência alguma vez já se referiu a isso lá atrás? Alguma continuidade para isso agora, quando saem dirigindo os seus carros pela rua aqui a 150 milhas por hora? Estão vendo? Mas ele provou cientificamente que, pela pressão da bola rolando pelo chão a 30 milhas por hora, que qualquer objeto se levantaria da Terra e subiria e cairia no espaço. Não há continuidade nisso. Nenhuma palavra na Bíblia entra em contradição com outra. Nem um profeta alguma vez entrou em contradição com outro. Cada um deles foi perfeito e, quando havia realmente profetizava, aquele verdadeiro profeta levantava e chamava, então era manifestado. Entendem? Então, a Bíblia é a palavra de Deus para todos os verdadeiros crentes. Agora, você não conseguiria precisão no que os médicos concordam, você não consegue precisão agora, não se consegue precisão da ciência hoje em dia. Agora, sabe, há algum tempo disseram que quando a Bíblia disse que ele viu 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, que isso não poderia ser porque a terra era redonda. Mas a Bíblia diz 4 cantos. Bem, agora, vocês viram, há 2 semanas, tem sido agora umas 3 semanas, os jornais falaram sobre esse artigo, descobriram que o mundo é quadrado. Quantos viram isso? Tenho aqui anotado e estou esperando para que alguém diga algo. Algum dia descobrirão que não estão vendo nem mesmo 150 milhões de anos-luz no espaço, estão indo exatamente em círculos. Você descobrirá em um desses dias que, quando você for para o céu, você não voará para outro lugar, permanecerá aqui mesmo, em outra dimensão mais rápida que esta. Bem, deste cômodo está vindo cores, como a camisa colorida, vestidos, seja o que for que você possui, é eterno, está tudo gravado.
gravado, indo ao redor do mundo. Cada vez que você pisca, seus olhos ficam gravados. A televisão provará. Quando você nasce, Deus liga o gravador, coloca o gravador para funcionar e não faz muito barulho por um pouco de tempo, sabe? E aquele é o bebezinho até que chega a idade da responsabilidade. Então o barulho começa. Ele começa a dizer coisas, fazer coisas pelas quais ele tem de responder. Então, quando aquela vida termina, aquele gravador ou fita é tirada e colocada na grande biblioteca de Deus. Agora, como você vai fazer com isso no dia de julgamento? Isso será tocado em sua frente. Cada movimento que fez, pensamento que pensou, pode ver isso. Agora, pode ver onde Deus, aqui, de pé, outra noite, haveria um homem na plataforma alto, um homem calvo, não, um sujeito simpático, forte. O Senhor lhe havia dito muitas coisas a respeito de sua família e o que deveria fazer. E ele saiu, se assentou. Em poucos minutos, chega diante de mim outro homem daquele jeito, mas tinha sua cabeça inclinada. Eu não podia saber. Eu olhei para o homem outra vez lá fora. Não era ele, porque era outra coisa. Esse homem não podia encontrá-lo. E olhei em volta, não havia ninguém atrás de mim. E eu disse, o homem está sentado detrás daquelas cortinas lá. E era um irmão que vem aqui à igreja. Alto, calvo, simpático, assentado lá em cima. E estava com sua cabeça inclinada, orando porque ele estava quase para morrer com um problema estomacal. E ia comprar um par de sapatos. Sua esposa queria que ele comprasse um novo. Ele disse, não preciso, porque não vou viver para usá-los. Ele estava morrendo e assentado lá vendo naquela dimensão. Aleluia! Deus moveu ali e disse, lá está ele sentado, exatamente na posição que ele estava. Está vendo o que quero dizer? Agora observe. E não há nenhum erro nas Escrituras. Jesus, a palavra de Deus, discerne o pensamento que está no coração. A palavra de Deus é mais forte e afiada. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é mais penetrante e afiada do que espada alguma de dois gumes e apta para discernir os pensamentos e intenções da mente. Estão vendo? Ela penetra até a mente e traz para fora, e discerne. Que é discernir, fazer conhecer, revelar. E é o que a palavra de Deus faz. Hoje dizemos, a Igreja Católica é a palavra de Deus, batistas, metodistas, pentecostais, usa o tabernáculo. Errado! A palavra é a revelação de Deus revelado através da palavra. Não poderíamos ter tido qualquer continuidade entre os médicos, cientistas e outros mais. Se Einstein tivesse tido a aplicação espiritual como teve a aplicação física quando estudava a lei da luz e tal, poderia nos ter ensinado algo. Quando ouvi seu discurso sobre aquele grande centro em algum lugar nos céus, aquilo sempre entrava em contato com aquele centro, poderia criar terras, fazer qualquer coisa. Poderia ser ilimitado o poder. Está vendo? Viu isso? Veja, esses foguetinhos pelo ar, chamam de iscos e assim por diante. Bem, é melhor deixarmos isso de lado. Ouça como essas pessoas vêm perdendo, diz, não as ouça, está lá de pé, não está lá. Esta é uma maneira que vai ser o arrebatamento. Um deles abaixará esse corpo terrestre, pegará seu corpo celestial e serão pele, cabelos e ossos que serão transformados num abrir e fechar de olhos, tirados do espaço e levados para casa. Vemos tudo isso acontecendo agora e o Pentágono se preocupando com essas luzes místicas e tudo que estão vendo no céu. Viram aquele que tiveram aqui no jornal, mas Jefferson viu essa semana uma luz mística. Pensei, não sabem o que é isso, mas ouçam, filhinhos, isto apanhará vocês um dia destes, entendem? Não se preocupem, lembrem-se, Jesus disse como foi nos dias de Sodoma, que aconteceu antes de Sodoma. Deus desceu com alguns anjos e fizeram uma investigação de julgamento. Disse, tenho ouvido o clamor que é tão pecaminoso, tão grande, então desci para descobrir se tudo isso é verdade ou não. Não é isso? Observe aquele principal que ficou com Abraão, podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara atrás dele. Agora, olharia você em volta só um pouquinho, observe o que isso está fazendo. A mesma coisa hoje. É uma investigação de julgamento.
Quando, depois de um tempo, a igreja, quando ela puder se colocar nesse lugar e cada semente for trazida ao seu lugar, estarão indo, não querem saber o que lhes aconteceu. Um estará indo para um lado, um estará indo para a casa do pastor e outro aqui, outro lá, e de repente não estão lá mais, pois Enoque, que é o tipo, Deus o levou e não foi encontrado. Vem para investigar a continuidade, como que a translação de Enoque, um tipo de Israel sendo transportado pela arca, tão perfeito. A palavra de Deus é tão perfeita, mesmo quanto ao Velho e Novo Testamento são duas metades e um todo, certo? O Velho Testamento é metade disso, o Novo é metade. Coloque-os juntos, terá a revelação de Jesus Cristo. Aí está o profeta falando e aqui está ele em pessoa. Estão vendo duas metades e um todo. Agora, não queremos tomar tempo demais. Lembrem-se, o Velho Testamento não é completo sem o Novo e o Novo não poderia ser completo sem o Velho. Por isso que eu disse duas metades, um todo. Então o profeta disse, ele estará aqui, estará aqui, estará aqui. Farão isso com ele, farão isso com ele. Aqui está ele, está aqui, estava aqui. Eles fizeram com ele e fizeram aquilo, outro com ele. Preguei sobre isso poucas noites atrás. Agora, para estudar as Escrituras, Paulo disse a Timóteo, estudem corretamente distinguir a palavra de Deus, a qual é verdade. Então, há três deveres nas Escrituras. É usar a palavra de Deus, há três coisas que você não deve fazer. Agora vamos estudar os próximos 10 minutos. Três coisas que você não deve fazer. E por toda a nação, seja onde for que estejam na nação, tenha certeza de colocar isto em mente. Se você não tem caneta, não deve fazer estas coisas. Dizemos o tempo todo o que deve fazer, agora vou lhes dizer o que não devem fazer. Agora, não deve interpretar mal a palavra. Você diz, bem, eu creio que significa isso. Ela significa exatamente o que diz. Não precisa de intérprete. E você não deve aplicar a palavra erroneamente. Você não deve deslocar a palavra. E se fizermos qualquer dessas coisas, jogaria toda a Bíblia em confusão e um caos. Notem, interpretar mal Jesus na forma de Deus em um homem, você faria dele um Deus dentre três. Interpretar mal a Jesus Cristo sendo a palavra, você faria dele um Deus dentre três. Ou você faria dele a segunda pessoa de uma divindade. E fazendo isso, você faria uma confusão com toda a Escritura, nunca chegaria a nada. Então, ela não deve ser interpretada erroneamente. E se você diz que certa coisa, coloca a interpretação nela e aplica a outro tempo, ou ela sendo aplicada a outro tempo, você também faz uma interpretação incorreta. Se qualquer pessoa interpreta Jesus Cristo de modo errado na Bíblia, dele não ser Deus, o torna a segunda pessoa um Deus dentre três, contraria cada palavra em toda a Bíblia. Isso quebraria o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Isso mesmo. Faria de toda a raça cristã um punhado de adoradores pagãos adorando a três deuses. Vê que tipo de Bíblia você teria? Então, faria de nós o que os judeus dizem que somos. Dizem, qual desses deuses é o seu Deus? Estão vendo? Não deve interpretar a Bíblia erroneamente, pois Jesus, ele próprio, a interpretação da Bíblia, quando ele foi manifestado na era que a parte de seu corpo foi manifestada. Se é a era da mão, deve ser mão, não pode ser a era da cabeça. Se é a era da voz, então não pode ser a era do pé. Estão vendo? Agora, estamos na era do olho. E agora o próximo a ele próprio vindo, vendo,
profético. Vejam, no decorrer das eras, começamos desde a fundação da primeira era da igreja, quando a semente foi para o chão, a semente completa, então veio através dos pés Lutero, voltou a sair através de Wesley, então com os pentecostais, línguas e lábios. Estão vendo? Agora está no olho profético de Malaquias 4 e assim por diante. E agora não há nada restante, porém ele próprio entrar nisso, porque é a última coisa que há, a seguinte inteligência, e nós temos a inteligência própria, que é a dele. Não temos nenhuma visão própria. Como pode um homem prever coisas? Ele não pode fazê-lo. É Deus, ele próprio. Vejam, está chegando ao ponto de que ele tem dirigido o corpo através de todo o caminho. Então, o corpo completo de Cristo revelado na forma de uma noiva que foi tirado do seu lado como Adão no princípio, ou melhor, como foi Adão no princípio. Sim, Deus. Isso colocaria toda a Bíblia em confusão, quebraria o primeiro mandamento e tornaria Deus um Deus pagão de três. Isto arruinaria a Bíblia de uma maneira errada. Agora, isso é somente uma coisa. Quando cada escritura da Bíblia tem a mesma aplicação, você tem de colocá-la em seu lugar. E ao aplicá-la de maneira errada, você pode fazê-lo Deus em uma era, e na era seguinte fazer dele uma história, aplicando incorretamente. Então, você não deve aplicar mal as escrituras. Ele é Deus o tempo todo. Se você faz dele hoje um Deus histórico, que era lá atrás, não é o mesmo hoje, então, que falar com Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, veja o que isso faria e o que tem feito. Já fez. Negar sua própria palavra, colocando as escrituras erroneamente. Ao deslocar as escrituras, você poderá colocar seu corpo unido de maneira errada, os pés onde deveria estar a cabeça. Exatamente como, em outras palavras, você poderá ter Jesus ensinando a mensagem de Moisés, ou mesmo Wesley ensinando a mensagem de Lutero. Pode ter, em nossa era, ensinando Pentecostes, a mensagem pentecostal. Está vendo que confusão seria? Os pentecostais já mostraram a sua cor, se manifestaram. Os de Lutero já mostraram, foram para a denominação, morreu lá atrás e acabou. Observem, logo que organiza, morre. Agora, veja se não é certo. Olhe lá atrás, pela história, e todas as vezes que organizava, morria ali mesmo. Nunca havia nada mais para aquilo e tornavam-se um adorador de Deus deste mundo. Saiu do organismo para a organização, denominações e ilusões. Um monte de hicks entraram aí, colocaram seus próprios objetivos e injetaram seus próprios pensamentos. O que aconteceu? Tornou-se uma bagunça. E se dirigirá ao Deus deste mundo, onde Satanás, ele próprio, estará em seu trono pensando que estão tendo um grande líder mundial que trará paz. Ora, eu lhes disse outro dia, digo outra vez, que até mesmo a civilização hoje é absolutamente contrária a Deus. A civilização é contrária a Deus. A instrução está a milhões de milhas dele. A ciência está tentando desaprovar a Deus através de seminários teológicos, escolas, ciências e tal, e tiveram o seu... conseguiram abalar, e aquela visão, outra noite do homem, quando gritou para aqueles cientistas lá, derramando assim, e viram, olharam para cima e seguiram em frente, e lá viria mais um discurso. Notem, esses 3 deveres devem ser. Agora, note, você não pode... Jesus não veio pregando a mensagem de Noé, não veio pregar a mensagem de Moisés. Vejam, não coloquem errado a escritura, tem de ser em seu tempo. E agora você não pode aplicar quando aquele grande homem, John Wesley, veio, o grande homem Lutero, quando Lutero saiu com sua mensagem de justificação. Agora, aquilo foi, Lutero foi um grande homem, tirou a igreja das trevas e
Ele estabeleceu a justificação pela fé, e quando o fez, formaram uma organização disso e morreu. A vida percorreu como ocorre o talo do trigo para a era de Wesley até a borla de Lutero para as folhas e morreram, quais foram Zwingli, Calvino e o restante da grande reforma. Então veio Wesley. Outra era havia florido e chegou a uma borla. Wesley, Atterbury e todos aqueles, João e seu homem, e todos os grandes homens de Deus como mensagem, que alcançou o país, organizaram e morreu. Então, isso veio parecendo exatamente como se fosse trazer o grão agora, e descobriram que era palha, os pentecostais. Mas de volta a tudo isso, então veio um broto. E, notem, acho que cerca de 3 ou 4 anos depois que Lutero estava no campo, que a igreja luterana se organizou. Logo depois, foi um curto tempo que Wesley estava no campo, organizou. Em Tucson tivemos um programa como a igreja de Wesley, ou igreja metodista, veio à existência. Quando vieram para a América aqui, tiveram que voltar, prepararam uma isenção e coisas da Inglaterra para trazê-la até aqui, e tudo foi dramatizado e de exatamente onde aconteceu, e ali ela morreu. E aí mesmo vieram os pentecostais, velhos gritadores de longos tempos atrás receberam o dom de falar em línguas e começaram a falar em línguas. Foi quando chamaram isso de evidência do Espírito Santo. Então se organizaram e disse que um faria isso e outro aquilo, e tiveram problemas e mais problemas que fizeram cada uma daquelas folhas se abriu, exatamente como fez o talo e como na borla, e tiveram unicistas e creem 2 trinitarianos, Igreja de Deus, e todos os outros abriram e abriram. Porém, agora, de acordo com a natureza, qual é um exemplo perfeito? Você nunca será nada para educar isto fora daquilo. Uma família amiga minha lá em Kentucky acabou de ter um bebê o outro dia que nasceu, e a mãe estava lá em cima quando estavam preparando a janta e estava ajudando a irmã a cozinhar para um grupo de homens que estavam caçando. Então o bebê começou a chorar. Eu estava conversando e creio que a mãe sentiu-se acanhada, então correu, pegou o bebê para alimentá-lo e disse, sabe, é natureza, eu disse. Agora você não pode nunca encontrar nenhuma outra maneira de aquietar o bebê. Se ele chora querendo aquilo, então não existe um livro de éticas para dizer, eu quero ensinar teologia, filho, saia berrando por aí como as outras crianças, não faça isso, não, você é diferente. Agora, quando você quiser ser alimentado, toque o sininho aqui, não dá certo, não dá certo. Então, quando você observa a natureza, agora vemos onde cada era precisamente ficou traçado na última era. A palha que foi movida, temos tido 15 anos, aproximadamente 20 agora, anos de mensagem espalhando-se de nação em nação. E nesta manhã, nesta nação está em conexão telefônica, entendem? E nenhuma organização não pode